Olá, estamos iniciando mais um Palavra do Dia, iniciativa do Ministério de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Hoje, falando sobre o tema O Cristão e a Corrupção, um tema bastante oportuno, porque nós temos acompanhado com muita tristeza, perplexidade, as últimas notícias, devido ao que nós temos visto baseado nos depoimentos, nas delações, coisas sérias que acabaram por incriminar, ou se for comprovado, incriminando o próprio presidente da República e um outro político também conhecido, que era presidente também de um dos principais partidos também da nossa nação. Isso tem trazido grande tristeza, decepção para muitos, ao vermos que a corrupção de fato é algo endêmico, sistêmico na nossa nação. Nenhum partido parece estar isento, quase que nenhum político parece que não está envolvido nesses escândalos de corrupção. Isso tem trazido grande tristeza à nação brasileira. Quantos estão desolados? Quantos estão sem esperança? Mas eu quero dizer para você, em primeiro lugar, que a nossa esperança não deve estar num político, num partido, num sistema político. Para nós, cristãos, a nossa esperança deve estar no Senhor Jesus Cristo. Então, se você está decepcionado, claro, com razão nós nos decepcionamos com as pessoas, sem dúvida alguma, e essas notícias, essas últimas notícias, de fato trazem para nós brasileiros grande tristeza, decepção, frustração. Mas é hora de nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos, lembrarmos que a nossa esperança tem que estar no Senhor. Nós não podemos tirar nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Nós não podemos deixar de crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle. Ele sabe o que faz. Inclusive sabe o porquê permitir nossa nação ficar nas mãos de pessoas como os políticos que temos. Deus sabe todas as coisas. O que nós precisamos é procurar entender os propósitos. Mas eu quero dizer para você não se desesperar, mas para que você olhe para o Senhor. É preciso lembrarmos, por exemplo, das palavras de Davi, quando ao escrever o Salmo de número 20, verso 7, declara que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas Davi, de forma enfática, diz: nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Não podemos confiar em pessoas, no poderio humano. Nossos olhos têm que estar no Senhor. Então não se desespere, clame, não fique triste, tenha esperança no Senhor. E como cristão, como povo de Deus, a nossa tarefa é clamar em favor da nossa nação, clamar em favor dos governantes, clamar para que tenhamos uma vida de paz, uma vida tranquila na nossa nação. Então é isso que como igreja nós devemos fazer. Olhar para o Senhor, confiar no Senhor, esperar no Senhor e clamar em favor da nossa nação. Então a minha primeira palavra para você que, como eu, fica consternado, fica triste e por vezes abatido e desanimado diante das notícias que temos acompanhado, é hora de olharmos para o Senhor. Aliás, nunca deveremos deixar de olhar para o Senhor. É hora então, se colocamos nossos olhos, nossa esperança na política, no homem, que possamos voltar nossos olhos para o Senhor. É hora de lembrar, por exemplo, das palavras do profeta Miqueias, que escreve no capítulo 7, versículo 7 do seu livro: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu, porém, diz Miqueias, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7,7. É no Senhor, é para o Senhor, é em Deus que nós devemos olhar. É para Ele, somente nele. O que nós precisamos é clamar. Mas eu quero lembrar também que a corrupção não é algo inerente, não é algo
apenas no coração dos políticos. A corrupção é algo que tem a ver com o coração do ser humano. É por isso que nós lemos no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A corrupção, então, ela existe no coração do homem. E nós precisamos lutar contra a corrupção do nosso próprio coração. E nós precisamos clamar ao Senhor em favor da nossa nação. E nós precisamos dar um bom testemunho. O que nós precisamos, quando pensamos a respeito da nossa classe política, é de políticos honestos, íntegros, decentes. O que nós precisamos, e eu sei que você, como brasileiro, como cidadão, como eleitor, deseja ter governantes íntegros, decentes, que se preocupam com o bem-estar da nação, do povo. Pessoas honestas, pessoas que não estejam ali olhando apenas para si mesmos, ou para os seus familiares, ou para os seus amigos, mas pessoas que tenham um interesse genuíno pelo bem-estar da nação. Agora, pare, pense. Alguém íntegro, alguém honesto, alguém que procura o bem-estar do outro. Nós estamos falando de alguém que a Bíblia descreve como um imitador de Cristo. Porque apenas uma pessoa viveu aqui entre nós, viveu neste mundo, que demonstrou perfeita integridade, amor verdadeiro, dando a sua própria vida em favor do seu povo, que é Jesus Cristo, que nunca pecou. Então, ao pensar sobre um político íntegro, decente, honesto, que tem um interesse sincero, um amor genuíno em favor do próximo, mais do que em si mesmo, nós estamos falando em alguém parecido com Jesus. A pergunta é, como teremos um político parecido com o Senhor Jesus, se na nossa sociedade são raras pessoas parecidas com o Senhor Jesus? Como teremos pessoas na nossa sociedade mais parecidas com o Senhor Jesus, se nas nossas igrejas também não é algo comum pessoas parecidas verdadeiramente com o Senhor Jesus? Como teremos em nossas igrejas pessoas parecidas com o Senhor Jesus, com o caráter de Cristo, se muitas igrejas, eu diria a maioria, não buscam isso acima de tudo? A grande comissão, quando nós lemos no Evangelho conforme Mateus 28, a partir do verso 19, Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E então ele diz claramente, dando a grande ordem, a grande missão da igreja: ide, fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. A grande missão da igreja é fazer discípulos de Jesus, é levar as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, ao pensar sobre a nossa classe política, ao pensar sobre o combate à corrupção, nós precisamos lembrar que o grande propósito de Deus para a nossa vida é exatamente nos fazer mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que esse deveria ser o propósito da igreja. É triste pensarmos que muitas igrejas, quando estou falando de igreja, estou dizendo as denominações cristãs, as mais diversas, o objetivo maior não é a glória de Deus, não é levar seus membros a serem mais parecidos com Jesus, mas é crescimento, é enriquecimento. Quantas igrejas estão envolvidas também com corrupção? É triste pensar que a sociedade brasileira vai muito mal, onde as pessoas demonstram corrupção de forma tão natural no seu dia a dia, porque a própria igreja que se denomina cristã não tem feito discípulos do Senhor Jesus Cristo, imitadores de Jesus. E é por isso que nós não temos políticos assim, pessoas íntegras, decentes, verdadeiramente amorosas, preocupadas com o povo, abnegadas, um amor abnegado, sacrificial. E nós não teremos
enquanto a igreja, a própria igreja do Senhor Jesus, não fizer discípulos de Jesus. Então, por isso que eu disse que a minha primeira palavra para você é uma palavra para você olhar para o Senhor, para você depositar sua esperança no Senhor, para você não depender de políticos, nem de classe política, nem de nenhuma outra pessoa, a não ser do Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos nos animar no Senhor, vamos esperar no Senhor. Mas vamos também clamar a Deus em favor da nossa nação. E vamos, em terceiro lugar, lutar contra a corrupção do nosso próprio coração. É preciso dar um bom testemunho. É preciso ser discípulo verdadeiro de Jesus. Se você é um cristão, a minha pergunta é: você tem sido um pequeno Cristo? Para que você seja chamado de cristão? Você tem sido um imitador de Jesus? Você tem demonstrado, refletido o caráter de Jesus? Você tem frequentado uma igreja que verdadeiramente é bíblica, que tem levado pessoas a serem imitadoras de Jesus, mais parecidas com Jesus? Que possamos, como cristãos, como igreja, sermos mais parecidos com Jesus, levarmos os outros a serem mais parecidos com Jesus, para que a nossa sociedade tenha pessoas mais parecidas, cada vez pessoas mais parecidas com Jesus, para que tenhamos representantes mais parecidos com Jesus. Ah, meus queridos, aí sim a nossa nação será muito diferente. Será muito diferente. Então, que comece com a minha e com a sua vida, assumindo um compromisso de uma vida cristã verdadeira, um caráter santo, um caráter parecido com o de Jesus, semelhante ao de Jesus, imitando a Jesus. A esperança, sim, em Cristo Jesus. Para a minha, para a sua vida, para a nossa nação. Nós devemos, então, buscar ao Senhor, imitar ao Senhor e levar outras pessoas a serem mais parecidas com o Senhor. A nossa nação tem ido de mal a pior. A situação é terrível. A corrupção notória, endêmica, sistêmica. É hora de curvarmos a nossa fronte, dobrarmos os nossos joelhos, buscarmos a misericórdia do Senhor em favor da nossa nação, em favor do povo brasileiro. É hora de darmos testemunho verdadeiro de um cristão. É hora de levarmos outros a serem mais parecidos com Jesus. É hora de continuarmos exercendo o nosso papel de cidadão, buscando votar da maneira correta. Eu sei que está muito difícil escolher um político em quem votar, mas não podemos, por causa disso, simplesmente deixar de votar. Precisamos olhar quais são as ideologias dos partidos, porque há partidos que são contrários, que têm ideologias contrárias à palavra de Deus, mas nós não podemos perder a nossa esperança no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Que seja assim. Olhe para o Senhor, busque ao Senhor. Dependa do Senhor, tenha esperança no Senhor. Clame ao Senhor em favor da nossa nação. E busque ser um imitador do Senhor, para que possamos fazer diferença, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus muito o abençoe. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus abençoe a nossa nação. Em nome de Jesus.